Um pesquisador do Datafolha foi atacado no interior de São Paulo. Ele foi agredido na tarde de terça-feira, quando ele estava fazendo sua pesquisa, com chutes, com socos, por um bolsonarista. Isso aconteceu na cidade de Ariranha, que fica a 378 quilômetros de São Paulo. É uma escalada da hostilidade contra os profissionais do Datafolha em meio ao processo eleitoral. Ele estava entrevistando uma pessoa quando Rafael Bianchini, que é esse que a gente está vendo aí nas imagens, se aproximou e aos berros ele começou a exigir que o pesquisador entrevistasse ele, né? E começou a gritar: só pega Lula, seu vagabundo, e por aí vai. E aí, como há uma norma no Datafolha para os pesquisadores, justamente de não entrevistar aqueles que se oferecem a dar a entrevista, né? Porque o objetivo do Datafolha é justamente uma amostra aleatória. Bom, para a gente entender um pouco mais sobre esta agressão e outras que os pesquisadores do Datafolha estão sofrendo no Brasil, a gente recebe agora a diretora do Datafolha, a Luciana Chong, que já está conosco ao vivo. Josias de Souza, meu parceiro também diário aqui no All News, já na tela. Olá, Luciana. Bom dia a você, muito obrigada por estar aqui. E nossa solidariedade, né, a todos os profissionais do Datafolha que vêm sofrendo muitos ataques nesses últimos tempos. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Obrigada pelo convite. Olá, Josias. Bom dia. Muito bom dia a você, Fabiola. Bom dia, Luciana. Vamos lá, vamos começar. Começamos mal, né? Um assunto muito indigesto esse. Um assunto gravíssimo, né? Porque isso é uma ameaça à nossa democracia, né? Os jornalistas, ou até os intelectuais. Ontem mesmo estávamos entrevistando aqui Eduardo Moreira, que é um economista que dá palestras pelo Brasil e é um crítico da gestão Bolsonaro. Ele está cancelando as palestras por ataques que ele vem sofrendo. O Datafolha tem sido alvo frequente. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse episódio de terça-feira e o que tem acontecido. Quantos casos já de violência contra pesquisadores do Datafolha aconteceram nessas eleições, Luciana? Sim, Fabiola, esse foi realmente o caso mais grave, né? Uma agressão física que não tem nenhuma justificativa, né? Uma coisa muito absurda. O pesquisador, como você bem esclareceu no início, ele estava fazendo o seu trabalho e aí ele tem regras de não entrevistar quem se oferece, independentemente da posição política, né? Então, ele não, os pesquisadores têm que seguir algumas normas, né? São mais de 400 pesquisadores em campo em cada pesquisa, então eles têm regras para serem seguidas e cumprem muito bem o seu trabalho. E por isso que a gente vê essas situações acontecendo, né? Nós percebemos depois do dia 7 de setembro um aumento da hostilidade, né, pesquisadores sendo xingados em todos os lugares, mas nunca tinha acontecido uma agressão física de fato, como ocorreu ontem, anteontem, né, uma total covardia. O pesquisador estava trabalhando, né, e foi agredido por essa pessoa que não tinha o menor cabimento. Então a gente fica muito preocupado com tudo isso, porque o Datafolha, né, desde 89 cobriu sempre todas as eleições, muito um instituto que leva para a sociedade a opinião dos eleitores e pode concordar ou não com o Datafolha, mas tem que haver respeito com os profissionais, né? Principalmente com os pesquisadores, que são ali o elo, né, entre a opinião, entre a sociedade e a opinião pública. Olha, Luciana, a gente notou, eu li os textos sobre essa agressão hedionda aí que ocorreu no interior de São Paulo e vi que há vários episódios, embora você diga, esse é o primeiro que houve uma agressão física, mas há vários episódios que mostram uma agressividade em diferentes lugares do país em relação aos pesquisadores do Datafolha, né? O que eu queria saber de você nesta eleição especificamente, o Datafolha teve que tomar alguma medida de proteção, de precaução, que é diferente do que acontecia em eleições passadas? Sim, sim, sem dúvida. Em 2018, né, nós começamos a perceber já alguma hostilidade, mas não era muito. Mas agora esse ano, de fato, e não é concentrado em alguma região do país, né? Então, na pesquisa anterior, a gente teve vários episódios de hostilidade com os pesquisadores. Então, xingamento, né? Pessoas que querem gravar um vídeo a todo custo e às vezes até gravam e depois colocam nas redes, né? O último que estava nas redes sociais,
a pessoa sendo super hostil com a entrevistadora. Então, sempre tem essa intimidação, sabe? Nesse momento, a gente está percebendo isso muito mais forte, né? A gente está ali na reta final das eleições, né? E é papel do Datafolha continuar trabalhando, fazendo as suas pesquisas com o mesmo rigor técnico de sempre, né? Quase. Isso é uma marca do Datafolha que nós não vamos deixar de fazer por conta desses episódios. Luciana, quase que diariamente, né, o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos principalmente, fazem ataques ao Datafolha, né? Eles inclusive falam lá que, você acredita em Datafolha? Hoje mesmo tem o Eduardo Bolsonaro escrevendo, que é um deputado, né, um deputado federal por São Paulo. A senhora acha que esses ataques do presidente, dos filhos dele, e eles até falando que o que eles acreditam mesmo é no Datapovo, né, e não no Datafolha, contribuem para esse ataque? É responsabilidade deles também? Contribuem, né? Porque a gente vê que gera esse clima mesmo, né? De hostilidade, a favor e contra o Datafolha, mas isso não existe, né? É um absurdo, porque o Datafolha está ali para cumprir a sua função de mostrar o que a sociedade pensa, né? Não tem um lado, né? Não está a favor ou contra nenhum dos candidatos, né? O nosso objetivo realmente é apurar, tirar a fotografia desse momento. Então, como que está a corrida eleitoral nesse momento, esse é o nosso objetivo. Então, é muito complicado isso, porque as pessoas, o pesquisador ontem, que eu conversei com ele, a primeira coisa que ele falou, mas eu vou poder continuar trabalhando? Quer dizer, tem orgulho, sabe, quer continuar trabalhando no Datafolha, entende a sua função, a importância que tem, então a gente tem que combater isso, sabe, que quanto mais as pessoas estiverem informadas, né, sobre os nossos mecanismos, sobre por que o entrevistador não pode, né, aceitar que a pessoa responda, melhor, para que essa hostilidade diminua, né? Agora, Aliás, Luciana, que eu estava falando sobre nesse ataque, esse último, Josias, é bem nítido, porque o agressor, ele é bolsonarista, né? Ele é bolsonarista nas redes dele, tanto é as imagens que a gente colocou aí. Os outros agressores que já foram relatados também são apoiadores do presidente Bolsonaro. Luciana, vocês têm essa informação? Em algumas situações, sim, né, fica bem claro que são apoiadores do presidente, outras não tão claro, outras a pessoa apenas passa, né, xingando, pesquisador comunista, Datafolha comunista, enfim, mas sempre, algumas situações a gente identificou realmente que eram eleitores de Bolsonaro, né, como nesse caso mais grave que ficou comprovado. agora, Luciana, esse Rafael Bianchini, que é o agressor, né, do pesquisador do Datafolha, ele evidentemente não vai ficar impune, né? É importante que as pessoas saibam que isso não é uma brincadeira, né? O que eu queria saber é quais foram as providências adotadas. Eu vi que já foi constituído um advogado, foi feito o boletim de ocorrência, né? O que é que o Datafolha vai fazer para que esse sujeito seja responsabilizado e punido? Sim, nós vamos dar, né, todo o apoio jurídico aí ao pesquisador, então agora, a partir de agora, vai ter um processo, enfim, isso vai seguir adiante, porque entendemos também que isso não pode, né, ser deixado para lá, é uma coisa muito grave, e que acaba estimulando outras pessoas, né, o que a gente quer realmente fazer nosso trabalho e que os pesquisadores tenham segurança para continuar fazendo o que fazem tão bem, sempre fizeram. Está sendo difícil encontrar pesquisador, Luciana, porque a gente sabe que agora, essa pesquisa que vai sair hoje, inclusive, eu acho que é a maior pesquisa, né? Que são mais de 6.000 pessoas entrevistadas, né? É muita Sim. gente em campo trabalhando. Está com dificuldade de encontrar pesquisador diante desse medo das pessoas? Acontece de algumas pessoas quererem, né, não participar, mas, né, não continuar o trabalho e tudo mais. Sim, mas a gente tem uma equipe grande, uma equipe já que trabalha bastante tempo com Datafolha e que é determinada e que sabe, né, que tudo isso que está acontecendo não vai deixar que a gente realize o nosso trabalho da melhor forma.